Quer saber tudo sobre suplementos esportivos? Pois é, o Fala Lu começa agora uma série especial dessas substâncias que saíram das lojas especializadas, invadiram supermercados, farmácia, internet, estão em todo lugar. A quantidade é enorme, tem whey, tem gel, tem creatina, betalanina e eu aposto que você já ficou muito perdido no meio desse monte de opção. Por isso o Fala Lu começa uma série super especial que vai te ajudar a fazer boas escolhas com tantas opções que existem no mercado. Depois da vinheta. A ideia é trazer cada vez mais conhecimento em relação ao esporte, qualidade de vida, bem-estar e saúde, com informações sempre baseadas na ciência. Unindo assim minhas paixões para trazer informação de qualidade e relevância de forma colaborativa e agregadora. Oi, eu sou Lu Haddad e aqui no canal eu falo sobre saúde, esporte, qualidade de vida sempre baseado na ciência de forma descomplicada. E hoje a gente começa uma série especial sobre suplementos esportivos. E aí, você sabe o que é suplemento esportivo? Suplemento esportivo é um alimento, um componente alimentar, um nutriente ou até um composto não alimentar que é ingerido propositalmente, além da sua dieta habitual, com o objetivo de alcançar um benefício específico para a sua saúde ou o seu desempenho. A gente sabe que os suplementos esportivos tiveram um crescimento enorme nos últimos anos e ocupam uma faixa super importante de um mercado milionário. Eu aposto que você já se sentiu muito perdido na frente da quantidade enorme de opções e, se não houver algum controle, o bolso pesa, porque eles costumam ter um preço muitas vezes salgado. Um estudo mostrou que entre os universitários americanos, 77% fazem uso de algum tipo de suplemento esportivo. A maioria deles opta por uso de suplemento para melhora da aparência física, mas também com o intuito de ganhar massa muscular, otimizar a saúde e a performance esportiva. Na verdade, a gente sabe que o suplemento tem várias funções. Vou simplificar para vocês o princípio básico para a escolha do suplemento que você vai consumir. São 3 princípios fundamentais. O primeiro é, ele é seguro. O segundo, ele é permitido para o esporte, ele não é considerado doping. E o terceiro, e muito importante, ele funciona. Existe evidência de que vale a pena investir o seu dinheiro naquele suplemento. O suplemento tem que funcionar para situações específicas relacionadas ao seu objetivo, ao seu esporte e ao seu intuito, ao seu propósito. Ele pode servir para corrigir deficiências de micronutrientes, caso você as tenha, como uma forma mais conveniente de fornecer energia ou um macronutriente na prática ou antes ou depois da prática esportiva. Ele pode trazer benefícios diretos para o desempenho ou até benefícios indiretos para o seu treinamento. Pensando nesses intuitos, hoje eu vou falar para vocês de conceitos básicos e quais as gamas de suplementos consideradas fundamentais para alguns esportes. O primeiro conceito que é muito importante é que a gente sempre deve optar pelo alimento quando ele faz a função que poderia ser feita por um suplemento. Esse conceito a gente chama de alimento como primeira opção. De preferência, alimentos não processados que vão trazer a mesma substância que um suplemento te promete. Se isso for possível de forma prática e interessante para o seu esporte, sempre opte pelo alimento. Agora a gente vai entrar numa divisão que é feita pelas sociedades mundiais, tanto a sociedade americana, a australiana e até pelo COI, em relação a suplementos esportivos, em 4 grupos. É a divisão A, B, C e D. O grupo A são aqueles suplementos que são permitidos e seguros e, além disso, tem fortes evidências científicas de que eles funcionam, de que eles atuam de fato para algum benefício para o atleta. O que está no grupo A, então? Temos a classe dos alimentos esportivos, que são formas mais convenientes de fornecer a energia que você precisa quando não é possível usar um alimento. Nessa categoria entram os géis, as bebidas esportivas tipo isotônico, as gominhas de carboidrato, as barras, os suplementos esportivos, o whey, caseína, suplementos com whey mais carboidrato. E é uma forma de levar energia para o nosso corpo de um jeito mais prático, de um jeito mais portátil. Lembrando que não é em toda a prática esportiva que a gente precisa, por exemplo, de um gel ou de uma bebida isotônica. Depende então da duração, depende do estímulo, da intensidade e depende se é possível ou não suplementar somente com um alimento ou com água. Então, fiquem atentos. Não é porque esses alimentos esportivos funcionam que você precisa consumir, por exemplo, numa corrida de 30 minutos. Numa corrida de 30 minutos, passa-se bem só com água ou até com nada.
Então, entender quando é preciso fazer uso de alimentos esportivos. Por exemplo, um whey pós-treino, se você deve fazer o uso ou se você pode suplementar com uma comida, com um alimento. Segundo item da classe A, são suplementos médicos que têm indicação precisa quando há alguma deficiência. Em geral, esses itens são prescritos depois de uma avaliação médica ou nutricional, como por exemplo cálcio, ferro, vitamina D, probióticos, zincos ou até multivitaminas. E por fim, os suplementos que melhoram a performance. Esses a gente vai tratar de maneira especial aqui no Fala Lu. 2 deles a gente já tem vídeo aqui no canal, que é a cafeína e a creatina. Além deles, a gente tem a beta-alanina, a beterraba, o glicerol e o bicarbonato. Esses suplementos têm forte evidência de sua ação e, portanto, nós traremos vídeos especiais falando especificamente quando e como usar. Aguarde. Agora a gente entra no grupo B. Grupo B são suplementos que também são permitidos e são seguros, mas ainda estão em pesquisas emergentes do seu benefício ou pesquisas em andamento. É provável que a gente tenha resultados mais robustos ao longo do tempo, e isso a gente aqui no canal vai acompanhar para trazer para vocês, mas tem algumas coisas interessantes e podem ser promissores. Primeiro, então, são alimentos com polifenóis, que são derivados de frutas, como o cherry, né, a cereja, a blueberry, a groselha, a romã. Essas frutas com polifenóis têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes e tem muita coisa nova surgindo com o uso desses alimentos. Também vou trazer para vocês um conteúdo especial sobre polifenóis. Depois tem as moléculas gustativas, do inglês tartrate, que são moléculas que interagem com receptores na nossa boca e têm ação no sistema nervoso central e elas podem agir, por exemplo, no caso de cãibra. É o exemplo da quinina, do mentol, e a gente vai fazer um vídeo especial sobre cãibra e como usar estas moléculas. Outras substâncias que têm estudos já promissores da sua ação. Colágeno a gente já tratou aqui no canal, e também a cúrcuma, óleo de peixe, carnitina, entre outros. Agora a gente vai para o grupo C. Grupo C são as medicações, suplementos que são permitidos, são seguros, mas não tem nenhuma evidência do seu funcionamento. Então eu diria que tudo que está no grupo C não vale a pena gastar seu dinheiro, não vale a pena investir, porque não tem evidência e provavelmente ou não funciona, ou a gente ainda não sabe se funciona ou se não funciona, mas a maioria deles já foi testado sem resultados efetivos. Essa lista é ampla, tudo que não está no grupo A e B, nem no D, faz parte dela. Alguns exemplos são HMB, magnésio, BCAA. BCAA já foi muito estudado e já se usou muito BCAA e hoje a gente sabe que o BCAA isolado não é necessário para quem já faz um aporte ideal de proteína ou faz uso de whey. A gente não precisa do aminoácido isolado, ele não tem nenhum benefício além do benefício da proteína em si. Entra também vitamina E, tirosina, os prebióticos e os polifenóis fora dos protocolos específicos. A gente vai falar sobre isso no vídeo dos polifenóis. Por fim, entra o grupo D. Grupo D são dos suplementos que são proibidos. Esse sim você não deve usar de maneira alguma porque eles são considerados doping. E aí entram os estimulantes como efedrina, sibutramina, os hormônios e os precursores hormonais, os pró-hormônios como DHEA, androstenediona, entra GH, entra beta-2 agonista, tem uma lista imensa. Eu coloco aqui nos comentários a lista completa da UADA dos suplementos que são proibidos. Vamos lá então para fechar 6 dicas Fala Lu sobre suplementação. Dica número 1, a regra do comida em primeiro lugar. Sempre que for possível suplementar com alimento, opte pelo alimento. É mais barato, é mais saudável e você vai estar suprindo com a mesma substância de uma forma muito mais bacana. Regra número 2, seguir os 3 princípios. Seguro, permitido e efetivo. Lembrem-se do A, B, C e D, opte sempre pelo grupo A e grupo B, se for o caso. Terceira dica Fala Lu, uso correto. Saiba o propósito daquela suplementação, se ela faz sentido para o teu esporte ou não. Para quem corre, a suplementação é diferente de quem faz musculação, que é diferente de quem faz um esporte de sprint, de curta duração, como um treino de piscina. Você tem que analisar, por exemplo, se você tem ou não uma deficiência para repor algo que o médico vai avaliar, se deve ou não ser usado num pré-treino. Então, é muito importante saber o propósito. Segundo, saber a dose. Dose correta é fundamental. Tá cheio de gente usando suplemento em subdose. Não funciona, está jogando dinheiro fora. Muitos pré-treinos, por exemplo, tem subdose de um monte de coisa e no fim nada está funcionando.
Então, os vídeos que eu vou fazer e os vídeos que já tem no canal sobre o suplemento traz exatamente a dose correta e a forma como tem que ser usada. Se é em jejum, se é junto com o alimento, se pode ou não ser usada junto com outro suplemento, porque muitas vezes você está tomando suplementos que têm ações antagonistas e um anula a função do outro. Então, é muito importante o uso correto, senão você está jogando dinheiro fora. Dica número 4, cuidado com esses suplementos multi-ingredientes, principalmente os famosos pré-treino. Muitas vezes a dose é menor do que a indicada, então subdose, muitas vezes tem essa interação e além disso, esses suplementos têm um risco maior de contaminação, é muito mais difícil garantir a pureza e a questão do doping pode ficar comprometida nos multi-suplementos. Número 5, individualidade. Mesmo para os suplementos que funcionam, quando a gente faz um estudo, a gente trabalha com média, a gente trabalha com casuística, com grupo. E pode ser que ele não funcione da mesma forma para você. Tem que testar, tem que avaliar. Isso vale também para eventos adversos. A gente fala nos vídeos dos efeitos adversos de cada suplementação e pode ser que você tenha um efeito adverso que não vale a pena usar. Por exemplo, quem toma cafeína e tem diarreia ou tem muita taquicardia, por mais que seja um suplemento muito estudado, com benefícios comprovados, para você pode não fazer sentido. Então, individualidade. Número 6, avalie o todo. Suplementação é bacana, é importante, mas é algo pequeno dentro de um todo. É muito mais importante você ter uma alimentação saudável, fazer os treinos de forma adequada, cuidar do sono. E quando tudo isso estiver bacana, aí sim a suplementação se torna um diferencial. Mas suplementação sozinha não garante resultado. Isso é muito importante. E a dica número 7, procure a ajuda de um profissional. Na dúvida, a melhor pessoa para te orientar vai ser um nutricionista ou médico do esporte, alguém que possa fazer esse acompanhamento de perto do teu lado. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo de abertura para dar noções gerais sobre a suplementação. Na sequência, a gente vai trazer vídeos super especiais sobre cada um desses componentes para te ajudar a fazer escolhas bacanas de onde investir seu dinheiro e o que colocar aí como um suplemento. Agora eu vou deixar uma pergunta para vocês. Quais suplementos vocês usam e quais vocês querem saber em detalhe? Quero todo mundo comentando aqui qual suplemento vocês querem que o Fala Lu traga um especial. Pode ser dessa lista que eu coloquei, pode ser um que não esteja na lista, que vocês já tenham ouvido falar, que vocês tenham visto em alguma loja, algum amigo está usando. Coloquem nos comentários que a gente vai trazer esse conteúdo nessa sequência de vídeos especiais sobre suplementação. É isso aí, sempre agradecendo nossos patrocinadores, Trilo, Kikos Fit, Jungle, Probiótica e Vero Coco.